Oração. Capítulo 27. Satanás e a oração. Satanás tenta obstruir o nosso acesso a Deus em oração. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. As sutis tentações do inimigo induzem-nos a pecar. Tudo isso porque eles não fazem uso dos privilégios que Deus lhes tem dado através do encontro divino da oração. Por que hão de os filhos e as filhas de Deus ser tão relutantes em orar, quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência? Sem oração constante e diligente vigilância, corremos o risco de nos tornarmos descuidados e de nos desviarmos do caminho certo. O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono da graça, para que não obtenhamos pela súplica fervorosa e pela fé, graça e poder para resistir à tentação. Há um enorme poder na oração. O nosso grande adversário está constantemente a tentar manter longe de Deus a pessoa angustiada. Um apelo do mais humilde santo dirigido ao céu é mais temido por Satanás do que decretos de governos ou ordens de reis. O inimigo impede muitos de orar, dizendo-vos que não sentem as vossas orações e que fariam melhor em esperar até que tivessem uma maior compreensão do espírito de intercessão, para que as vossas orações não fossem um simulacro. Mas devem dizer a Satanás: está escrito que devemos orar sempre e nunca desanimar. Devemos orar até sentirmos no coração o peso das nossas necessidades, e se perseverarmos, obteremos resposta. O Senhor imbuir-nos-á do seu Santo Espírito. Deus sabe e o demônio sabe que não podemos resistir às tentações sem o poder do alto. Por esta razão, o maligno procura impedir que nos apoiemos naquele que é poderoso para salvar. O Senhor atribui-nos o dever e o privilégio de unirmos a nossa fraqueza, a nossa ignorância, a nossa necessidade com a sua força, a sua sabedoria e a sua justiça. Ele une o seu poder infinito com o esforço de seres finitos, para que eles sejam mais do que vencedores na batalha com o inimigo da sua alma. Que ninguém se desencoraje, pois Jesus vive para interceder por nós. Há um céu a ganhar e um inferno a evitar, e Cristo está interessado em nosso bem-estar. Ele auxiliará todos os que o buscarem. Devemos incluir a fé em todas as nossas orações. Não podemos fazer descer Cristo, mas através da fé podemos elevar-nos até atingirmos a união e a harmonia com um perfeito padrão de justiça. Temos de enfrentar e de vencer um adversário astuto, mas só podemos fazê-lo em nome do Onipotente. Não permitir que as sugestões de Satanás vos impeçam de orar. Não devemos ficar tão dominados pelo pensamento dos nossos pecados e erros que deixemos de orar. Alguns, ao sentirem a sua grande fraqueza e pecaminosidade, ficam desanimados. Satanás lança a sua negra sombra entre eles e o Senhor Jesus, o seu sacrifício expiatório. Eles dizem: não adianta orar. As minhas orações são tão misturadas com maus pensamentos que o Senhor não as ouvirá. Essas sugestões provêm de Satanás. Na sua humanidade, Cristo enfrentou e resistiu a essa tentação, e sabe como socorrer os que assim são tentados. Em nosso favor, ofereceu com grande clamor e lágrimas orações e súplicas. Hebreus 5, verso 7. Muitos, por não compreenderem que as suas dúvidas vêm de Satanás, ficam desanimados e são derrotados no conflito. Mesmo que os vossos pensamentos sejam maus, nunca deixem de orar. Se pudéssemos orar corretamente, na nossa própria sabedoria e força, poderíamos tentar viver corretamente e não precisaríamos de sacrifício expiatório. Mas a imperfeição está em toda a humanidade. Eduquem e treinem a mente para que com simplicidade possam dizer ao Senhor aquilo de que precisam. Ao elevarem as vossas orações a Deus, buscando o perdão dos pecados, uma atmosfera mais pura e mais santa circundará a vossa alma.
A oração inibe os maiores esforços de Satanás. O ser humano é cativo de Satanás e é naturalmente propenso a seguir as suas sugestões e a cumprir as suas ordens. O ser humano em si mesmo não tem poder para oferecer resistência eficaz ao mal. Só quando, por meio de uma fé viva, Cristo habita nele, influenciando os seus desejos e fortalecendo-o com o poder do alto, é que o homem pode atrever-se a enfrentar um inimigo tão terrível. Qualquer outro meio de defesa é totalmente inútil. É unicamente por meio de Cristo que o poder de Satanás é limitado. Esta é uma verdade solene que todos deveriam compreender. Satanás está constantemente ocupado, indo de um lado para o outro, andando para cima e para baixo na terra, buscando a quem possa tragar. Mas a fervorosa oração da fé frustrar-lhe-á os maiores esforços. Tomem, pois, irmãos, o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. A oração desvia os ataques de Satanás. A oração une-nos uns aos outros e a Deus. A oração traz Jesus para o nosso lado e dá ao cansado e perplexo novas forças para vencer o mundo, as tendências carnais e o diabo. A oração desvia os ataques de Satanás. Devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus e prontos a qualquer momento para um conflito com os poderes das trevas. Quando nos assaltarem tentações e provações, vamos a Deus e lutemos com Deus em oração. Ele não nos despedirá vazios, mas dar-nos a graça e força para vencermos e para quebrarmos o poder do inimigo. Satanás treme ao ouvir uma oração. Se Satanás vê que corre o risco de perder uma pessoa, esforça-se ao máximo para conservá-la. E quando o indivíduo é despertado para o perigo em que se encontra e em angústia busca fervorosamente forças em Jesus, o inimigo teme perder um cativo e chama um reforço dos seus anjos a fim de cercarem a pobre pessoa, formando um muro de trevas à sua volta para que a luz do céu não chegue até ela. Se, porém, a pessoa em perigo persevera e na sua impotência se lança sobre os méritos do sangue de Cristo, o nosso Salvador escuta a fervorosa oração da fé e envia um reforço dos anjos magníficos em poder a fim de a libertar. Satanás não suporta que se apele para o seu poderoso rival, pois teme e treme diante da sua força e majestade. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Ele continua a chamar legiões de anjos maus para conseguir o seu fim. E quando os anjos todo-poderosos, revestidos com a armadura celeste, vêm em auxílio da fraca e perseguida criatura, o inimigo e os seus anjos recuam, sabendo bem que a sua batalha está perdida. Os voluntários súditos de Satanás são fiéis, ativos e estão unidos no mesmo objetivo. Apesar de se odiarem e de lutarem uns contra os outros, aproveitam todas as oportunidades para promover o seu interesse comum. Mas o grande comandante do céu e da terra limitou o poder de Satanás. Satanás teme a oração do mais humilde santo. Há um enorme poder na oração. O nosso grande adversário está constantemente a tentar manter longe de Deus a pessoa angustiada. Um apelo do mais humilde santo dirigido ao céu é mais temido por Satanás do que decretos de governos ou ordens de reis. A oração é uma arma contra Satanás. Tenham cuidado para não negligenciarem a oração individual e o estudo da palavra de Deus. Estas são as vossas armas contra aquele que está a procurar impedir o vosso progresso em direção ao céu. A primeira negligência da oração e do estudo da Bíblia facilita a segunda negligência. A primeira resistência aos apelos do Espírito prepara o caminho para a segunda resistência. Assim se endurece o coração e a consciência torna-se insensível. A oração quebra o embuste de Satanás. Quanto menos dispostos nos sentirmos a comungar com Jesus, tanto mais devemos orar. Procedendo assim, romperemos o embuste de Satanás,
desaparecerão as nuvens tenebrosas e perceberemos a doce presença de Jesus. A oração prevalece contra Satanás. A oração da fé é a grande força do cristão e com toda a certeza prevalecerá contra Satanás. É por isso que ele insinua que não precisamos de orar. Ele detesta o nome de Jesus, o nosso advogado. E quando fervorosamente vamos ter com ele em busca de auxílio, os exércitos de Satanás ficam alarmados. Negligenciarmos o exercício da oração serve bem o seu propósito, porque deste modo os seus prodígios de mentira são mais prontamente aceitos. No nosso conflito com Satanás, a oração é especialmente necessária nos momentos críticos. No conflito com os instrumentos satânicos, há momentos decisivos que determinam a vitória ou para o lado de Deus ou para o lado do príncipe deste mundo. Se os seres humanos envolvidos na batalha não estiverem completamente despertos, atentos, alertas, orando por sabedoria, vigilantes em oração, Satanás surgirá como vencedor, quando poderia ter sido vencido pelos exércitos do Senhor. As sentinelas fiéis de Deus não devem dar qualquer vantagem aos poderes do mal. Satanás fica furioso com a oração fervorosa. Satanás leva muitos a crerem que orar a Deus é inútil, uma formalidade apenas. Ele sabe bem quão necessárias são a meditação e a oração para manter os seguidores de Cristo prontos a resistir às suas artimanhas e aos seus enganos. Pelos seus artifícios, procura desviar a mente desses importantes exercícios espirituais para que a pessoa não se apoie no Todo-Poderoso e obtenha dele força para resistir aos seus ataques. Foram-me mostradas as fervorosas e eficazes orações do antigo povo de Deus. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou fervorosamente. Daniel orava a Deus 3 vezes por dia. Satanás fica enfurecido ao ouvir uma oração fervorosa, pois sabe que sofrerá perdas. Satanás regozija-se quando as orações são pronunciadas de forma indistinta. Os que oram e falam devem pronunciar bem as palavras e falar com clareza e entoação perceptíveis. Quando pronunciada corretamente, a oração é uma força para o bem. É um dos meios usados pelo Senhor para comunicar ao povo os tesouros preciosos da verdade. Mas a oração não é o que deveria ser devido à voz deficiente daqueles que a fazem. Satanás alegra-se quando as orações feitas a Deus são quase inaudíveis. Que o povo de Deus aprenda a falar e a orar de maneira a representar corretamente as grandes verdades que possui. Os testemunhos vividos e as orações pronunciadas devem ser claros e distintos. Deste modo, Deus será glorificado. Satanás tenta convencer-nos de que a oração não é necessária. A ideia de que a oração não é essencial é um dos mais bem-sucedidos enganos de Satanás para arruinar as almas. Oração é comunhão com Deus, a fonte da sabedoria, o manancial de poder, de paz e de felicidade. Satanás vê os servos do Senhor oprimidos devido às trevas espirituais que envolvem o povo. Ouve as suas fervorosas orações rogando graça e poder divinos para quebrar a fascinação da indiferença, do descuido e da apatia. Então, com renovado zelo, aplica as suas artimanhas. Tenta os homens a satisfazerem o apetite ou a alguma outra forma de autogratificação, embotando assim a sua sensibilidade, de maneira a não ouvirem precisamente as coisas que mais necessitam de aprender. Satanás sabe bem que todos aqueles que ele puder levar a negligenciar a oração e o estudo das Escrituras serão vencidos pelos seus ataques. Por isso inventa todo o engano possível para ocupar a mente. Houve sempre uma classe de pessoas que professa piedade, mas que, em vez de avançar no conhecimento da verdade, faz consistir a sua religião na busca de algum defeito de caráter ou erro de fé naqueles de quem discorda. Essas pessoas são a mão direita de Satanás.
Os acusadores dos irmãos não são poucos e estão sempre em atividade quando Deus está a operar e os seus servos estão a prestar-lhe verdadeira homenagem. Darão uma interpretação falsa às palavras e aos atos dos que amam a verdade e lhe obedecem. Representarão os mais ardorosos, zelosos e abnegados servos de Cristo como estando enganados ou sendo enganadores. O trabalho desses consiste em distorcer os motivos de cada ação verdadeira e nobre, espalhar insinuações e levantar suspeitas no espírito dos inexperientes. Por todos os meios concebíveis, procurarão fazer com que é puro e justo seja considerado detestável e enganador.